Bom dia, pessoas, bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez, bora adorá-lo, amém? Mais um dia aí do nosso desafio de leitura, hoje o dia de número 55, eu aqui vos falo de um lugar diferente, aproveitando aí o final de semana de carnaval, e queria convidar você aí a abrir a palavra de Deus. Dia de número 55, hoje vamos de Números, capítulo do 9 ao 11 e Marcos, capítulo 5, do 1 ao 10. Números aí vão ter uma quantidade aí, mas Marcos só um pouquinho, tá? Bora mergulhar aí? Antes disso, curva aí a tua cabeça, vamos orar? Deus, nós queremos agradecer, meu Pai, por essa manhã. Pedir mais uma vez que o Senhor venha nos orientar aqui, segundo os seus ensinamentos, nos dar discernimento, compreendimento da sua palavra. Que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vimos que na última, nós vimos a respeito aí das ofertas que foram entregues pelas tribos de Israel, né? Hoje, começamos no 9, né? Daí adiante. A palavra vai dizer assim, ó. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, do crepúsculo da tarde, 14 do mês de Abibe, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Dize, pois, Moisés aos filhos de Israel, que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então, começou aí os preparativos a respeito da Páscoa, né? Segundo Deus instruiu aí a Moisés. Então, eis aí os preparativos principais aí a respeito da Páscoa. E vai continuar dizendo assim, ó. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos, por termos tocado o cadáver de um homem, porque havendo de ser privados de apresentar a oferta do Senhor ao seu tempo, no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhe Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês, segundo dia 14, do crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa,
e segundo o seu rito, assim a celebração, um só estatuto haverá para vós, outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Então, a Páscoa do Antigo Testamento é uma cerimônia instituída aí como regra, né? Então, tinha que ser celebrada a Páscoa. O ideal era que a Páscoa fosse celebrada por todos, mesmo aqueles que, segundo lá as regras de Moisés, teve contato com alguma pessoa ou tocou em algo que não devia, ou teve contato aí com fluxo de sangue, enfim, aquelas N regras que a gente viu anteriormente para trás aí, né, a respeito da Páscoa. Mas a pessoa querendo participar e não tendo feito coisa que se considerasse impura, vamos colocar assim, melhor impura do que imundo, seguindo aí toda a orientação de Moisés, ela poderia aí participar da celebração da Páscoa com os demais. Com isso, também abria uma brecha para que outras pessoas não do mesmo povo, não judeus, pudessem também estar juntas ali celebrando a Páscoa, desde que seguissem aí os estatutos da regra, as instruções, né, que Deus havia fornecido para o povo de Israel. E aí continuamos. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era, onde eu parei? Assim era, de contínuo a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda dos filhos de Israel, se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o mandamento do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Então a nuvem aqui era como se fosse a presença de Deus, orientando ali o povo diante do deserto. A nuvem estando lá, andando a nuvem, eles seguiam o caminho. A nuvem parando, eles também paravam o caminho. E assim foi, né? Todo o acampamento de Israel seguindo, a nuvem parava, eles permaneciam acampados. Mas parava onde? Parava em cima do tabernáculo, então não era qualquer lugar, né? A gente já viu lá que eram quase 1 milhão de pessoas, era muita gente. Então, o acampamento era muito grande. Quando essa nuvem parava em cima do tabernáculo, aí eles paravam. Quando andava, eles andavam. E aí, verso 19. Quando a nuvem se detinha dentre muitos sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandamento do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha até de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de
Moisés. Então, segundo aí a ordem do Senhor, segundo o andamento da nuvem, ou eles seguiam, ou eles marchavam, ou eles paravam. E era essa nuvem aí que guiava o povo diante do lugar em que eles deviam estar. Verso de número 10 vai dizer assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação para a partida do arraial. Quando tocares, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças, os militares de Israel. Quando tocares o rebate, partirão ao arraial, que se achar segundo ao lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais, que se acharam acampados do lado sul. Rebate os tocarão para a sua partida. Mas se houver de juntar a congregação, tocá-la-eis, porém, não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão a trombeta, e vós outros, será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes e pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e dos vossas solenidades, e nos princípios de vossas mentes, também tocareis o machado segundo o Senhor. Então, aqui a orientação para o povo, que havia 2 trombetas feitas de prata, bem aí compridas. E aí, de acordo com que essa trombeta tocasse, além da questão da nuvem, seria um sinal. Às vezes a galera não está prestando atenção na nuvem, então a trombeta era algo aí que lembrar as pessoas de que elas deviam seguir ou parar, né? E somente os sacerdotes aí, os descendentes de Arão, poderiam tocar essa trombeta. Então, tocou uma vez, eles vão ficar. Peraí, deixa eu ver. Tocou uma vez, todos os príncipes das tribos vão se ajuntar. Tocou 2 vezes, então eles partirão, quem estiver ali acampado. Basicamente é até aí, esse pedaço. E diz verso 11: Aconteceu que no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte, segundo as turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulão, Eliabe, filho de Elom. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram segundo o tabernáculo.
depois estante aí. Depois partiu o estandarte do arraial de Rubens. Onde que eu parei? Meu Deus, eu me perdi. Seu exército estava Nazon, filho de Andar, sobre a tribo dos filhos de Natanael, Isacar, filho de Zuar. Passei o 14, o 15, 16, sobre o exército dos filhos de Zebulon. Então desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, só para a gente se orientar. Então, no segundo mês, no ano segundo, no segundo mês, no dia 20, então dia 20 de fevereiro mais ou menos, a nuvem andou sobre o tabernáculo ali na tenda da congregação. Então aí eles seguiram, os filhos de Israel aí, se puseram diante do deserto aí do Monte Sinai a caminhar aí. Partiram aí cada um com seu estandarte, com a sua bandeira, de acordo com a tribo, cada tribo tinha uma bandeira, eu coloquei lá em um dos capítulos, se vocês quiserem eu ponho de novo. E aí eles seguiram aí a viagem, cada uma de suas tribos, seguindo a referência aí da orientação da sua liderança das tribos de Israel. Vai dizer também que eles desarmaram o tabernáculo, os filhos de Gerson, os filhos de Merari, que eles eram os responsáveis aí pela armação e desarmação do tabernáculo. Eles desmontaram aí o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisir, filho de Seder. Então aí os exércitos, cada tribo aí tinha o seu exército, e cada um aí, o líder da tribo, seguia com o seu exército. Então fala que os filhos da tribo de Simeão e sobre o exército dos filhos da tribo de Gade, esses dois aí partiram na jornada. Vai dizer verso 21. Então partiram os coatitas. A Jane tá latindo, peraí. Seguindo aí, então. Então partiram, verso 21, os coatitas, levando as coisas santas, e erigiam-se o tabernáculo até que este chegasse. Então, os coatitas, né, diferente dos Merari e da tribo de Gerson, eles seguiam ali carregando o tabernáculo, enquanto cada um deles ali desmanchou ali recolheu as tendas, né, as outras partes. Depois eu costumo estandarte a bandeira, cada um com a sua bandeira, do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas. Os filhos do seu exército estavam Elisama, filho de Amiúde, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, depois filho de Pedazur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Ginedói. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estavam Aizer, filho de Amizadai, sobre o exército dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã,
E sobre o exército dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. Então cada um aí estava aí à frente do seu exército, se colocaram em marcha, seguindo aí rumo a Parã, de Midian para Parã. Verso 29, Moisés roga a companhia de Obabe, né? A invocação de Moisés aí vai falar com Jetro, seu sogro. Bora lá. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o miadita, sogro de Moisés. Então, ó, tem vezes em que a Bíblia vai chamar Jetro de Obabe, tem vezes que ela vai chamar ele de Obabe. E tá tudo certo. Mas para que você possa compreender, marque aí na sua Bíblia o nome Jetro, circulado, o nome Obabe circula e coloca em cima assim Jetro. Então bora. Filho de Reuel, midianita, sogro de Moisés, estava de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dá-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei antes, irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não vos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres convosco, far-te-eis o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Então, a orientação aí de Moisés para que Jetro permanecesse com eles e não fosse para outro lugar, né? Estivesse todo mundo junto, né? Vocês são meus parentes, né? Ora, é comum que nós fiquemos juntos. Como é que a gente vai fazer sem você, né? Como é que a gente vai seguir viagem sem vocês? Verso 29 e 30. Disse ele, respondeu: Não ireis antes fazê-lo fazê-lo. Porém ele respondeu: Cadê? Tem nada de fazê-lo não, gente. Não sei de onde eu tirei isso. Tomou-lhe Moisés, ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirá de guia. Por quê? Porque Jetro já conhecia aquela região. Lembra que Moisés, ele esteve lá, vindo do Egito, e lá ele encontrou Jetro ali, a sua esposa, né, diante ali do poço, recolhendo água, ela que era uma pastora de ovelhas, tá? Não é pastora não, pastora de ovelhas. A Bíblia fala aí que ele queria que Jetro fosse junto, mas às vezes os nossos não estão com a mesma sintonia que a gente, né? Vai dizer assim, ó: Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhe deparar segundo de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. E partindo a arca do Senhor, dizia: Levantando-te, Levantando-te o Senhor os dissipou, sejam os seus inimigos e fujam. Eita, hein? A ponto de falar assim que ele vai separar os inimigos. Tasha, Jenny, para! Diante aí de Moisés. E levanta-te o Senhor e dissipa-dos
dissipados. Sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te rodeiam. E quando pousavam, dizia: volta, ó Senhor, para que os milhares de milhares de Israel. Então, só para te explicar aqui. Estavam seguindo ali, Moisés queria a companhia de Jetro. Porém, Jetro não quis. Ele quis visitar seus parentes. Visto que a gente casa, segue família, esquece os parentes. É um novo período, uma nova caminhada, mas não adiantou não. Jetro não quis. Moisés ainda insistiu. Fica aqui com a gente vai acampar no deserto, você vai ser um ótimo guia. Se você vier conosco, o Senhor vai ser com você, vai ser com a sua família, vai fazer aliança contigo. E a Bíblia fala que finalizou, mas a gente sabe que não é assim, né? Não foi assim. Não finalizou a conversa. Mas Moisés queria que Jetro viesse. Jetro não queria vir, então seguiam eles ali diante de Deus, com a certeza de que o Senhor os guardaria diante dos seus inimigos. O Senhor seria com eles por onde quer que eles fossem, por onde quer que eles andarem. E eles temendo isso, eles pediam: Senhor, fica conosco, porque como é que a gente vai fazer sem você? A gente não vai conseguir. Então continuando, né? Ele queria que o sogro fosse junto com ele. E ele queria também que o Senhor ficasse próximo dele. Então, quando eles paravam, eles pediam: Senhor, esteja conosco para que os inimigos fujam de nós, né? E o Senhor: bora que a caminhada é grande, a caminhada é longa. Então, fala, 35, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados. Sejam os teus inimigos e fujam diante de ti. Os que te rodeiam. E quando pousavam, dizia: volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. Então, que o Senhor fosse à frente deles para que viesse guardar o caminho deles. Dei uma embolada aqui, tá? Mas passou o caseiro aqui da casa para conversar. Aí acabei dando um pouquinho de atenção para ele. Capítulo de número 11 diz assim, queixou-se o povo, as reclamações do povo aí, e o fogo do Senhor vem sobre eles. Começa a galera a dar aquela reclamada, aquela queixada. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Teberá, porque o fogo do Senhor se acendeu sobre eles. Então eles começaram a reclamar, e aí o fogo do Senhor se acendeu. Moisés aí intercedeu e o fogo cessou. Verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Gente, alho, meu Deus! Eles eram alimentados com maná, né? E aí agora eles estavam lembrando do peixe e com desejo do que eles comiam lá no Egito. E aí eles continuaram, né? Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão esse maná, reclamando do maná. Tá ruim comer esse pão aqui, Deus.
arruma outra coisa para nós comer. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e moía num graal, e pisava em panelas, e cozia, e dele fazia bolos, e seu sabor era como de bolos assados com azeite. Então, era uma farinha, né, que era colhida, era triturada, para que eles fizessem ali as suas comidas. Mas eles enjoaram do maná. Meu Deus! Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, no final da noitinha, caía aí sobre a grama essa semente. O verso 10 vai dizer assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal aos teus servos? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo o teu povo. Concebi eu, porventura, todo o teu povo. Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometeste os seus pais. Da onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim se trataras, mata-me de uma vez. Eu te peço que tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, Moisés já estava começando a ficar lamentoso também junto com o povo, já estava começando a reclamar e já estava começando a achar aquele fardo de levar e orientar o povo e passar as referências de Deus muito pesado diante daquela situação. E a galera reclamando ali da semente do maná, né? Reclamando do alimento. E Moisés chegou a reclamar a ponto de falar: olha, já mata eu que eu não estou aguentando mais isso.